Romanos capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 25, com esse tema, Deus não mudou. E a pergunta que nós vamos ter que responder aqui, são duas perguntas aqui, tá? A primeira pergunta é o ensino que Paulo tem ensinado desde o final do capítulo 3, versículo 20, né? Falando que a justificação, né? A salvação, ela só é por meio da fé. Será que o Antigo Testamento ele concorda com esse ensino de Paulo ou ele discorda com o ensino de Paulo? Porque Paulo está ensinando no Novo Testamento, que a carta que a gente está estudando, que é a carta Romanos, que a salvação ela só é por meio da fé. E aí, o que nós vamos estudar hoje é se o Antigo Testamento, tá? Se o Antigo Testamento ele vai concordar com esse ensino de Paulo. Essa é a primeira pergunta que temos que responder aqui. Uma das perguntas que temos que responder, né? E a segunda pergunta é essa aqui, ó. Abraão foi justificado, ou seja, foi salvo pela fé ou pela obra da lei? A gente vai ter que voltar no Antigo Testamento, porque o capítulo 4 de Romanos, Paulo ele vai voltar no Antigo Testamento, entendeu? Ele vai voltar no Antigo Testamento para dizer para aquela igreja, no caso da igreja de Roma, né, para os judeus de Roma, para os gentios que estavam em Roma e para nós também que estamos hoje aqui, porque poderia surgir uma pergunta aqui, né? Um questionamento do judeu aqui, assim, olha, isso aqui nós vamos entender hoje, né? Importante, né? Uma coisa é ser descendente de Abraão e uma coisa é ser filho de Abraão, tá? Então a pergunta que nós temos que responder aqui é o seguinte: se Abraão foi justificado, ou seja, se ele foi salvo pela fé ou se ele foi salvo pela obra da lei. Quando a gente refere aqui à obra da lei, não estamos falando da obediência à lei, estamos falando de obras de mesmo, entendeu? Mérito mesmo de obras, como sentido de mérito, e também da circuncisão. E nós vamos tentar responder se o ensino do Novo Testamento, o ensino que Paulo está ensinando, o Antigo Testamento concorda com esse ensino. Certo, irmãos? Então é isso que a gente vai aqui estudar nesta noite, tá, irmãos? Então, olha só. Hoje, analisaremos o capítulo 4 de Romanos. Até essa altura, na carta aos Romanos, Paulo já ensinou que todos os seres humanos são pecadores e que a solução de Deus para o pecado é a justificação através da fé em Jesus. Então, Paulo disse, ó, todos são pecadores, tanto o judeu quanto o gentil é pecador, e a única solução para que essa pessoa seja salva é a fé em Cristo Jesus. Nós aprendemos na quarta-feira passada que essa fé ela é gerada pelo próprio Deus dentro do nosso coração. Ou seja, nós não fizemos nada para ser salvo. Certo? Bom, é aí que nós falando uma pergunta aqui, né? O Antigo Testamento concorda com esse ensino? Que ensino é esse, pastor? De que a salvação ela é somente pela fé em Jesus Cristo? Então, à luz do capítulo 4 de Romanos, vamos aprender que Deus não mudou a sua maneira de salvar. Tá? Então, Paulo ele vai pegar o Antigo Testamento para dizer também que a salvação no Antigo Testamento ela não foi pela obediência à lei, ela não foi pelas obras e também ela não foi pelo fato da circuncisão. E que a salvação no Antigo Testamento ela foi também pela fé. Ela foi também pela fé. Tá? Então vamos lá, vamos ler o versículo 1 até o versículo 8. Do versículo 1 até o versículo 8. Paulo inicia com uma pergunta aí, ó. Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Por quê? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, o primeiro lugar que Paulo está dizendo é o seguinte aí, que se Abraão ele foi justificado
pelo fato dele ter obedecido à lei, e se ele foi justificado também pelo fato dele ter, repito aqui, né, pelo fato dele obedecer à lei, e pelo fato também dele ter sido circuncidado, então ele tem do que se gloriar. Tá? Ele tem do que se gloriar. Ele tem um mérito. Ele fez por onde alcançar. Só que aí Paulo ele vai dizer que... Aí Paulo ele vai contradizer esse argumento. A partir do versículo 3. Ele diz assim, ó. Que diz a Escritura? Repito novamente que quando nós falamos da Escritura, nós estamos se referindo aí a Gênesis capítulo 15, versículo 16. Tá? 15, versículo 15, versículo 6, tá? Gênesis 15, 6. O que diz Gênesis 15, 6? Quando ele se refere, o que diz a Escritura em relação a Abraão? Ó, Abraão creu em Deus, né? Aparece aí que Abraão ele creu em Deus. Então vamos lá. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Tá? Se você quiser escrever na sua Bíblia aí, esse versículo 13 é a citação de Gênesis capítulo 15, versículo 6. Tá? Então, do versículo 1 ao versículo 2, Paulo está fazendo uma pergunta aqui, né? Que diremos sobre Abraão, nosso pai, humano? O que ele alcançou? Por quê? Porque se for justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então ele não foi, Paulo está dizendo que ele não foi justificado mediante a obediência à lei e também nem pelas obras e nem pela circuncisão. Paulo está dizendo, versículo 3, que segundo a Escritura, ou seja, segundo Gênesis capítulo 15, versículo 6, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ou seja, ele foi justificado mediante o crer em Deus, ou seja, mediante a fé em Deus. Versículo 4. Aí a Paulo ele vai dar um exemplo aqui, né? Ele fala aqui, ora, o salário daquele que trabalha não é atribuído como favor, mas como dívida. Está como direito? Tem outra versão diferente aí? Vamos ser aqui mais prático aqui. Quem trabalha aqui? Prende a mão aí. Quem trabalha? Quando você recebe o seu salário no final do mês, você agradece o seu patrão? Mas você tem motivo para agradecer ele? Não, mas a questão que Paulo está colocando aqui, está falando aqui, ó, ora, o salário daquele que trabalha não é atribuído como favor, ou seja, como graça. Entendeu? Mas como dívida. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, Paulo está sendo mais lógico aqui, ó. Ele está falando assim, olha, Abraão, ele não foi justificado porque ele obedeceu à lei. E nem porque ele foi circuncidado e nem pelas suas obras. Porque se ele foi salvo por esse modo, então ele tem mérito. Ele tem do que se vangloriar. Aí ele vai estar dizendo, aí dá o exemplo aqui do salário. Por exemplo, o presbítero trabalha. Entendeu a lógica? Não é um favor do patrão. Entendeu?
eu estou recebendo algo que é justo, que é fruto do meu suor, do meu mérito, da minha iniciativa. Entendeu? É isso que Paulo está fazendo aqui no versículo 4. Mas o que nós estamos tentando responder aqui é o seguinte: nós estamos tentando responder aqui se Abraão ele foi salvo pela obra ou se ele foi salvo pela fé. Tá? Aí Paulo vai dizer o seguinte: se Abraão foi salvo pela obra, ou seja, foi salvo pela obediência à lei, se ele foi salvo porque ele foi circuncidado, se ele foi salvo porque Deus chamou ele, então ele tem mérito, não é graça. Aí, só que Paulo vai dizer que não, que o versículo 3 vai dizer que ele não, que Abraão creu em Deus, então não é obediência à lei, é fé. Não é mérito dele, é mérito de Deus, entendeu? Então a gente começa a responder a pergunta aqui, ó. O ensino do Novo Testamento que Paulo está dizendo que a salvação é somente pela fé em Jesus está de acordo com o Antigo Testamento. Então isso significa que todos, aquilo que a gente falou no último, acho que não foi no nono estudo, de que a morte de Cristo, ela validou a fé as pessoas do Antigo Testamento. Entendeu? Ela validou a fé deles. Tá? Então, as pessoas do Antigo Testamento também foram salvos pela fé em Deus. Entendeu? Não foi nada porque eles eram circuncidados ou porque eles obedeceram à lei. Tá? Mas a gente vai clareando essa ideia aqui. Tá? Então, vocês entenderam o versículo 4, né? Quando ele fala do salário, né? Quando você recebe no final do mês o seu salário, aquilo não é graça, aquilo é um mérito seu, porque você trabalhou para adquirir aquilo ali. O versículo 5 diz assim: contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Agora vamos pensar de uma outra forma aqui, ó. Já pensou você chegar no final do mês, você não trabalhou no final, você não trabalhou. Entendeu? Aí quando chega no final do mês, caiu o dinheiro na sua conta. Hã? E aí? É mérito seu ou é graça? É graça. É isso que está ensinando no versículo 5 aqui, ó. Contudo, ao que não trabalha. Ou seja, aqui quando ele fala do ímpio, né? Porque quando Deus chama Abraão, ele é ímpio. Ele não é crente. Ele é ímpio. Entendeu? Ó, contudo, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Tá? Então, Paulo usa aqui a ideia do trabalho, né, para falar assim. Aí, ele vai usar um outro termo aqui, ó. Então, vamos lá. O próprio patriarca havia sido justificado pela fé. Paulo também usa uma outra pessoa aí. Que outra pessoa que Paulo usa aí? Davi. Paulo usa uma outra personagem aí para falar sobre a justificação pela fé. Versículo 6. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Aí nós precisamos ler Salmo 32, verso 1 e verso 2. Entendeu? Dizendo:
olha que aí quando você pega o verso 7 e o verso 8, o verso 7 e o verso 8 é citação do Salmo 32, verso 1 e o verso 2. Olha que fala aqui, ó. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Só que a gente precisa voltar para ler o verso 6 aqui, né? Assim também, Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Tá? Salmo 32, verso 1 e o verso 2. Então, Paulo usa duas personagens aí para dizer que a salvação no Antigo Testamento, ela também foi pela fé. Ele usa Abraão, e diz que Abraão não foi justificado pelo fato dele ter sido circuncidado, e muito menos pela obra da lei, ou pela obediência à lei, né? Ou por alguma outra obra que ele tinha feito, mas ele foi justificado porque ele creu, não foi isso? Esse que está no versículo 3, né? No verso 3 ele vai dizer que ele creu, que é a mesma coisa que fé. Tá? E aí também vai dizer que Davi ele vai se alegrar a dizer que Deus, que bem-aventurado o homem, né, ao qual Deus justifica sem as obras, sem os méritos das obras. E Davi, ele tem autoridade para falar isso, né? É como eu falei para vocês, né? Paulo usa o exemplo de Abraão, que viveu muito antes da entrega da lei. Abraão vive muito antes da lei existir, da lei ser escrita, entendeu? Escrita. E Davi, um homem que viveu depois da entrega da lei. Então a gente tem Abraão, que viveu antes da lei ser entregue e foi salvo pela fé. E temos Davi, que viveu depois da lei e também que foi salvo pela fé, não pela obediência à obra. Tá? Então, um justificado antes de ser circuncidado, a gente vai ver isso aqui para frente. Abraão, ele foi justificado, ele foi salvo antes de ser circuncidado. E agora a gente vai entender um negócio importante, que a circuncisão, ela era uma evidência externa da fé que está dentro do coração. Assim como o batismo nós temos hoje, né? O batismo ele é uma profissão de fé pública. Ele não salva ninguém. Você está apenas declarando para as pessoas de que você já é um salvo, de que você já tem fé no coração em Deus. Então, Abraão, antes de ser circuncidado, ele já tem fé em Deus. E depois ele vai ser circuncidado para evidenciar externamente essa fé que ele já tem em Deus. Tá? Então a gente tem aí Abraão, né, que é justificado antes da circuncisão, e o outro que é depois da circuncisão. Ou seja, Davi. Davi, ele foi circuncidado e depois ele foi salvo, mas pela fé. Embaralhou a cabeça aqui, né? Abraão é salvo antes de ser circuncidado e Davi é salvo depois da circuncisão. Então significa que a circuncisão não salva, o que salva é a fé. Sim. Eu sei que pode surgir uma pergunta aqui, né? De Tiago 2, 21. Pode ser que vocês caçem rapidinho aí, vocês me deixem aqui numa sinuca de bico. Tiago 2, 21.
Quero que vocês também leiam comigo Efésios 2:9. Parece que Tiago ele vai contradizer tudo que Paulo disse, né? Como é que tá aí, José? Uhum. Ó, sim. A gente tem aí. É só a gente olhar interessante aqui, ó. A gente tem Gênesis capítulo 15, onde Abraão ele é salvo pela fé. E a citação que Tiago vai pegar é Gênesis capítulo 22. Então nós temos aqui pelo menos 30 anos de espaço entre isso e isso aqui, entre o momento que ele crê em Deus, o chamado dele, e o momento que ele vai provar a fé. Então, quando ele se refere que Abraão foi, como é que está escrito, João? Que ele foi justificado pela obra, na verdade, essa obra, ela é fruto da fé. Aqui ele não está sendo justificado para a salvação, aqui ele está justificando a fé que ele tem, porque a fé que ele tem faz ele obedecer a Deus. E a obediência dele a Deus faz com que ele leve o filho dele para o sacrifício. Então aqui, quando ele fala de justificação, aqui não é justificação para a salvação. Aqui ele está justificando a fé que ele tem. A fé dele, externalizando, que é a luta que a gente tem pensado aqui com o presbítero, entendeu? De relação da fé e a obra. A fé e a obra. Diz que você tem fé, então me mostra a tua obra. E aí, é como se perguntasse, Abraão, tu diz que tu tem fé em Deus. Então, me mostre essa fé que tu tem. Obediência para sacrificar o filho. Ele mostra na prática. O próprio Tiago. Sim, é isso que Tiago tá colocando em relação a Abraão aqui. Sim? Ó, fé, fé mais ação. Entendeu? Tiago não está dizendo que Abraão foi justificado pela ação dele. Não é isso. Ele está dizendo que a fé dele levou ele a fazer a ação. Então, essa ação aqui, ela está apenas refletindo a fé que ele tem. Foi para a prática. Entendeu? É como tu justifica a tua fé? Levando meu filho para o sacrifício. É essa a minha justificativa. Sim. Vamos ler esse versículo, Efésios 2:9 aí. Ó, a salvação não é
uma recompensa pelo bem que fizemos. Nenhum de nós tem mérito nisso. Tá? Então, como eu falei para você, a gente precisa pensar nisso aqui. Ó. São 30 anos de espaço entre o momento que Abraão crê em Deus e ser salvo pela fé em Jesus, em Deus, e o momento em que ele vai externalizar essa fé que ele tem através da obra. A obra aqui é levar o filho dele para o sacrifício. Isso aqui é uma obra que ele vai fazer. Isso aqui não é justificado por aqui. Isso aqui somente faz ele justificar a fé que ele tem. Tá? Pela fé. A fé faz a gente ser obediente a Deus. Foi aquilo que a gente estudou na quarta-feira passada, né? Que a fé, ela nos capacita a gente obedecer à lei. Ser obediente a Deus. Tá? Versículo 9 e o 12. Essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? O que Paulo está falando aqui é o seguinte, que se essa justificação, né, se essa salvação é somente para o da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Pois dizemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Como lhe foi atribuída? Quando ele foi circuncidado ou quando era incircuncioso? Continua o versículo. Não quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircuncioso. Olha só, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando este na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Ele é pai dos circunciosos, dos que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Acho que eu não devo explicar mais nada aqui, né? Então, no versículo de 9 a 12, Paulo vai ensinar que a justificação pela fé, ela é contraposta à religiosidade. Ou seja, o apóstolo ensina que a fé, ele ensina que a justificação ela é independente do rito. Qual era o rito lá que era feito, que os judeus imaginavam, que os descendentes de Abraão já imaginavam que eles já eram salvos por isso. Eles imaginavam que eles eram salvos porque eles já tinham sido circuncidados. Só que aí eles caíram no grande erro aqui, né? Pensando que só o fato de ser circuncidado já estava salvo. Só que a verdadeira circuncisão, que era dentro do coração, que era crer em Deus, não tinha. A circuncisão ela era um sinal externo da fé que ele já tinha no coração. Só que muita gente começou a colocar a fé somente, ou seja, tentar se garantir salvo somente para assim, não, vamos me circuncidar, já estou seguro. Só que não. Primeiro era a fé no coração, depois a circuncisão. Justamente. Então, aí o que acontece aqui no versículo 9 e 12, né? O apóstolo ensina que a fé, mesmo sem um rito, proporciona justificação. Abraão só foi circuncidado 14 anos depois de ser justificado por Deus. 14 anos depois ele foi circuncidado. Tá? A gente tem aí Gênesis 17, 24, né, que vai também linkar com esse texto aqui. Né? Gênesis 17, 24, tá?
Então a gente reforça a ideia aqui, né? Que Abraão, ele não foi salvo porque ele tinha sido circuncidado. Ele foi salvo antes de ser circuncidado. E aí você vê que é interessante, porque quando Deus salva Abraão antes de ele ser circuncidado, então isso aqui dá uma abertura para aqueles que não faziam parte do povo de Israel, creio também em Deus. E quando Abraão é circuncidado, faz com que também aqueles que faziam parte, que fosse descendente de Abraão, né? É por isso que ele fala, né, que ele não é somente pai dos circuncidados, também como dos incircuncidados. É por isso que ele é pai de todos. Porque ele foi salvo antes de ser circuncidado e depois que ele já era salvo, ele foi circuncidado. Que essa é uma grande luta que vai ter, se não me falha a memória, Atos capítulo 15, o Concílio de Jerusalém, que vai se sentar ali só algumas figuras, né, do cristianismo. Barnabé, Paulo, Pedro, João, e eles vão discutir esse impasse aqui. Por quê? Porque a igreja que estava em Jerusalém, que era composta por judeus, eles queriam que os irmãos de Antioquia fossem circuncidados. E aí Paulo vai dizer não, a única coisa que eles devem se abster é da imoralidade sexual e da comida sacrificada a ídolos. Porque o que salva eles é a fé em Jesus, e não a circuncisão. Ainda foi para a faca ainda, né? Entendido aí, irmão, versículo 9 até o versículo 12? Então, sendo assim, a circuncisão não foi a causa da sua justificação, mas apenas um sinal exterior em sua carne de que ele já havia sido justificado pela fé. Aí, como eu falei para você, né? Há uma diferença entre os descendentes e os filhos de Abraão. Agora, eu quero que você leia comigo João capítulo 8, versículo 37, versículo 38. João, capítulo 8, versículo 37 e o 38. Sim. Quando ele se refere aí, são desses que ele fala, tem duas palavras, filho, né? Filho de Abraão, e outros descendente de Abraão, e outros filho de... Se vocês fossem filho de Abraão, vocês faziam as coisas que ele fazia. Ou seja, se vocês fossem filho de Abraão, vocês imitavam ele. Em que sentido? Fé. Por que eles estão, se não me falha aí, os fariseus que estão questionando Jesus aí? Os fariseus, né? Por quê? Porque, como a gente volta aqui à ideia de Paulo, né? Jesus se tornou uma pedra de tropeço para eles. Porque eles já se achavam salvos, porque eles tinham a lei, porque eles eram circuncidados, porque eles diziam que eles eram descendentes de Abraão. E aí Jesus vai dizer assim, olha, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Vocês são descendentes só dele, mas vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam a mesma coisa que ele fez. Vocês seriam imitadores dele. Seriam seguidores dele. 13 e 17. Já vai terminar, tá, irmão? É bem pouco esses estudos das últimas quarta-feira. Acho que faltou ler o versículo 13 ao 17, é isso mesmo. 13 e 17. Porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de... Vou repetir aqui, né? Porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Aqui tem um ponto importante aqui, ó. Abraão não recebeu a promessa de Deus
por causa da lei, mas foi por causa da fé. Ele não recebeu a promessa de ser pai de nações, de multidões, porque ele obedeceu à lei. Ele recebeu essa promessa pela fé. Aí tem um negócio importante que a gente pode aplicar para a nossa vida aqui, né? Sabe aquela história de que tem muitos pastores que pregam, né, assim, ó, faz isso, faz aquilo, faz isso aqui mais, que tu vai ganhar tal coisa de Deus. Tentando barganhar com Deus, é como que se eu tenho que dar algo para Deus para poder Deus me dar algo. A gente vai ver que a promessa que Deus coloca sobre a vida de Abraão aqui, não é porque ele foi circuncidado, porque ele era uma pessoa boa, entendeu? Porque ele obedeceu à lei, não foi por isso. Deus deu a promessa para ele, cumpriu a promessa sobre a vida dele, porque ele recebeu pela fé. Porque recebeu pela fé. Tá? Isso no versículo 13, né? Versículo 14 diz assim: Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé. E está dizendo o seguinte aqui, ó, que se Abraão ou outra pessoa, né, tentar alcançar a promessa que Deus prometeu a Abraão, se foi pela lei, então descarta a fé, elimina a fé. Tem uma versão diferente da minha aí? Ó, e anula-se a promessa. Alguém lê o versículo 14 para mim, por favor, numa outra versão. Então, assim, ó, se vocês acham que estão recebendo a promessa que Abraão recebeu sobre a vida dele, e vocês estão desfrutando disso aí pelo fato da obediência, estou falando da promessa que Deus colocou sobre a vida de Abraão, de ser pai de multidão. Entendeu? Se vocês acham que ele adquiriu isso pelo fato de ele ter obedecido a minha lei, ou pelo fato dele ser circuncidado, então anula-se a fé. Anula-se a fé. Então Abraão recebe a promessa de Deus e a promessa se cumpre na vida dele pela fé e não pelo fato de ele ser uma pessoa obediente à lei ou ser circuncidado. A gente ainda tem o versículo 15, né? Porque a lei produz a ira, mas aonde não há lei, também não há transgressão. Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, e não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. De todos nós. Presbítero, porque aí a gente segue o raciocínio assim, ó. Se para vocês receberem essa bênção continuar na vida de vocês, se fosse pelo mérito de você obedecer à lei, você está ferrado. Entendeu? Por quê? Porque você não consegue cumprir ela. Você não consegue obedecer ela. Mas como é por graça, como não é mérito de vocês, como é por causa da fé que Abraão recebeu isso, e é graça, eu desejei dar para vocês a promessa, então mesmo que vocês obedeçam ou desobedeçam, ela vai cumprir na vida de vocês.
Abraão vai ser pai de multidões. E é interessante, né? Porque se a gente tentasse alcançar, vamos ser lógico aqui, né? Não tem como a gente se escapar, irmão. Sabe por quê? Porque desde o momento que o coração da criança, que é o primeiro órgão, né, que é criado, que é o primeiro órgão criado do ser humano é o coração. E o último órgão a morrer. Todos os outros órgãos dependem do coração. Quando deu bum, gerou vida. Já é um pecadorzinho. Estou sendo sério, estou falando sério aqui mesmo. Já é um pecador. Bum! Já é um pecador. Já é um depravadozinho. Bum! Já está sobre ele o salário do pecado, que é a morte. É? Aí quando morre, né? Morreu o anjinho, né? Mais uma estrelinha no céu. Depois de Adão e Eva, irmão, todas as pessoas que nascem estão debaixo do salário do pecado, que é a morte. Por isso que Davi assim, ó, em pecado concebeu-se, minha mãe me concebeu. Não é que a mãe dele flertou com outra pessoa, e está dizendo que desde o ventre da mãe dele, ele já é pecador. Então, se nós já somos pecadores dentro do ventre da nossa mãe, quando a gente nasce, a gente não consegue mais cumprir aquilo que Deus tem na lei. A gente não consegue cumprir a lei mais, a gente já... Aí o que acontece? Quebra a lei, morte, não é isso que a lei exige? Quebrou a lei, é morte. E aí Deus, ele é tão bom com a gente, falando assim, não, eu sei que não vão conseguir cumprir isso aqui, porque são pecadores por natureza, desde o ventre da mãe já estão pecadores, mesmo que eles tentem, eles vão quebrar, em algum momento eles vão quebrar. E aí é interessante, ó, se só tem a lei, irmãos, e se não tem Jesus, quebrou morte. E agora? Chapolin Colorado, né? Quem poderá? Misericórdia de Deus. Ele falou, não, eu vou salvar eles por graça. Entendeu? Então, se só tem a lei, quebrou a lei, é morte. Não tem saída. E aí Deus, ele decide nos salvar por graça. É por isso que agora mesmo quando a gente... aquilo que a gente estudou na quarta-feira passada, né, mesmo quando a gente quebra um mandamento, a gente tem como recorrer agora a Jesus. Entendeu? Porque ele pagou aquilo que a lei exigia. A lei exigia a morte, ele pagou o que a lei exigia. Entendeu? Aonde a gente parou aqui? Qual foi o versículo? 17? Como está escrito, né? Ele te constituiu pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como já se existissem. Vamos ser lógico aqui, irmão. Se só tem lei e não tem Jesus, nossos pais, nossos avós, bisavós morriam, o mundo não ia acabar. Ia nascer gente, ia morrer gente, ia nascer gente, ia morrer gente. Ou seja, não tinha esperança para ninguém. E aí faz sentido isso aqui, ó.
Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como já se existissem. Né? Aqui tem entre parênteses, né? Tem uma citação do Antigo Testamento isso aqui, né? E também a morte nunca ia ser exterminada. Nunca a morte ia ser exterminada. É sofrimento até o fim da vida. Aí nós temos o versículo 18, que diz assim, Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações. 15:5. 18. Uhum. Tudo indica, irmãos, que quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele está com 75 anos de idade. Quando Deus vai cumprir a promessa na vida dele, ele está com 100 anos de idade. 25 anos de espera aí. Só que tem um reforço, né? Deus vai reforçar essa ideia para Abraão. E aí, quando ele está com 100 anos, mas mas espera aí. O que está lá em 15:5? Vamos, só para a gente não traçar um raciocínio errado aqui. Vamos ler outra leitura aí? Gênesis 12, 2 e 4. E Gênesis 16. Aqui já é muito grande essa leitura aqui, de 1 a 11. Não, irmão, vamos ser lógico aqui, ó. Ser racional mesmo aqui. Sendo racional. 75 anos Deus chama o cara assim, ó, tu vai ser pai de nações, cara. Tu vai... Talvez Abraão fale assim, mas como? É um velhinho já. O negócio aqui não tá mais legal aqui, entendeu? Como é que eu vou ser pai de nações? Sara, né? Estéril. Idosa. Aí quando vai chegar os 100 anos, reforça de novo aí a promessa. Aí olha, você vai entender uma coisa, ó. Aí não tem mérito de Abraão. Por quê? Humanamente, fisicamente, entendeu? Biologicamente, não tem mais chance de ter filho. Entendeu? Graça. Aí as pessoas, é isso que eu acho interessante. Tem gente que não lê a Bíblia, não. Ele cheira a Bíblia. A gente fala no dicionário que é cheira a Bíblia, né? Ele não lê a Bíblia, ele cheira a Bíblia, né? Aí diz assim, não, mas no Antigo, não tem graça no Antigo Testamento. O que diz que não tem graça no Antigo Testamento, rapaz? Se isso aqui não for graça, isso aqui não é outra coisa, não. ...75 anos, né? Acho que até 75 anos que dava para alguma coisa, né? Mas chegar a 100 anos já, velho, útero estéril, não tem vida. Por isso que ele fala aqui, ó, as coisas que não existiram como se já existissem. É como se, assim, Abraão, começa a olhar pela fé, lá na frente já que tu vai ter um moleque. Aí, olha que interessante, né? Pra gente terminar aqui, né? Olha aqui, ó.
Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança. Creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade. Ele mesmo reconhece isso. Ele diz assim, de mim mesmo não tenho uma vitalidade para gerar filho. Aí vai continuar aqui, pois já contava 100 anos e o ventre de Sara já não tinha vida. Deus tira todas as possibilidades do homem tentar alcançar a promessa, a salvação pelos seus méritos, pela sua obra. Assim, esse negócio, a glória é só para mim. Deixa eu chegar aqui à conclusão, né? Para a gente ler o versículo 23 até o 25. Você vê aí que Deus tira toda a possibilidade do homem ter um mérito nisso aqui. Tira todas as possibilidades. E você vê que só aparece a graça de Deus, e só aparece o mérito de Deus nisso aqui. Para Abraão era impossível, porque já estava aos 100 anos. Para Sara era impossível também, porque era estéril. Mas Deus falou assim, olha, onde não tem vida, eu faço vida. Entendeu? E aí você vê que no versículo 20, assim, contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Não valou incredulidade. Aí o versículo 21, assim, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Está se referindo a quem aqui? Versículo 21. Quem era poderoso para realizar aquilo que havia prometido? Deus. Tá? Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça, né? A fé de Abraão foi atribuída como justiça. Essa confiança que tem em Deus. E aí, a gente fecha aqui com o versículo 23 até o versículo 25, que diz assim: mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Aí Paulo, depois de explicar isso aqui, aí ele vai fazer uma aplicação mais pessoal em relação ao judeu. Fala assim, olha, eu expliquei para vocês que nós temos um exemplo aqui, né, que o que eu estou ensinando no Novo Testamento, o Antigo Testamento concorda, de que Abraão ele não alcançou a salvação dele e muito menos a promessa sobre a vida dele pelo fato de ele ter guardado a lei, por ele ter sido circuncidado. Não foi por isso, foi por causa da fé que ele teve em Deus. E ele vai dizer assim, então se Abraão foi salvo e alcançou a promessa por causa da fé dele, então nós não somos diferentes. Vocês não são diferentes. Aí ele vai aplicar para a vida do judeu. Né? Vocês não vão alcançar a salvação pelo fato de serem circuncidados. Vocês não vão alcançar a salvação pelo fato de vocês obedecerem à lei. Né? Mas ele vai dizer que a justiça, né? A nós que cremos, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos Jesus. E aí ele se refere principalmente a Deus. Né? E ele se remete primeiramente a Deus. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus. Quem ressuscitou Jesus dos mortos? O próprio Deus Pai, através do Espírito Santo de Deus, né? Nosso Senhor. Aí ele vai, versículo 25. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Para a nossa justificação. Tá? Então, assim como Abraão foi salvo não pela obediência à lei e nem pelo fato de ele ter circuncidado. Abraão foi salvo por causa da fé em Deus. Por causa da fé em Deus. Certo, irmãos? Então a gente agora sabe, né, que existe fé e existe graça também no Antigo Testamento. Que a salvação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é somente pela fé em Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar